Neste vídeo eu vou te explicar o que é um array e qual que é o problema que ele resolve dentro da linguagem C++ e basicamente dentro de qualquer linguagem que você vai estar utilizando, né? Bom, antes de falar aqui sobre o array, eu vou criar aqui um código que vai elucidar um pouco o nosso problema. Bom, digamos que eu tenha que criar uma variável, né, que vai armazenar o preço de um produto, certo? Então vou criar aqui um double, chamar isso aqui de preço 1, é igual a R$10,90, né? Bom, aí eu preciso pegar agora e criar mais 5 variáveis, né, que também vão armazenar preços de produtos. Então, 4, 5. Eu simplesmente venho aqui, 2, e agora 5, né? Que eu posso dar uma modificação aqui nos preços, só para diferenciar um valor do outro aí. 14, que eu colocar, aumentei 5, né? Beleza, então, digamos que a gente quer adicionar aqui agora mais 100 preços de produtos, né? Qual que é a chance de eu esquecer, por exemplo, de colocar o preço número 6, número 7, número 8, número 9? E repara também o seguinte problema, aqui com 5 preços de produtos, a gente já tem basicamente aí, ó, esse tanto de linhas de código, né? Então, por exemplo, aí, ó, se fossem 10, ó, o código ficaria basicamente inviável. Então, qual que é a solução que a gente pode estar apresentando para minimizar esse problema? Você pode basicamente estar criando um array, certo? O que é um array? Ele é uma única variável e cada variável ela possui o quê? Ela possui um índice onde você pode estar armazenando esses dados e também consultando esses dados, né? Para a gente aí, né, que vai lidar com arrays, pensa no seguinte, a gente tem aqui então o primeiro elemento, que começa pelo índice 0, o segundo elemento está aqui no índice 1, né, que está aqui dentro do array, o 3 no 2, o 4 no 3 e o 5 no índice 4 aqui, ó, certo? Por quê? O array em si, ele possui o tamanho, né? O tamanho é a quantidade de elementos que cabe dentro daquele array. No caso aqui a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Porém, a posição que a gente vai estar acessando esses elementos aí, né? O índice ou index é sempre o tamanho do array, né? Menos 1. Aliás, é sempre o n menos 1, onde n é o número do elemento, né? Menos uma posição. Digamos que eu quero acessar o segundo elemento de um array, né? Então, ao invés de acessar aqui pra gente aqui, esse segundo elemento aqui, ó, certo? Eu vou basicamente estar acessando esse aqui, ó, que é o segundo elemento aí, ó, do nosso array, porque ele se inicializa em 0. Certo? E o tamanho total do array, né, é sempre n-1. Tanto é que quando você for aprender sobre laços de repetição for, né, você vai sempre pegar o tamanho máximo do array menos uma posição. Se você tentar acessar o índice 5 aqui, ó, você não vai conseguir, porque ele simplesmente não existe. Para a gente aqui, ó, são 5 elementos. Internamente dentro do array é sempre, né, o tamanho dele ali menos 1, ou a posição, né, menos 1. Certo? Bom, vamos lá então resolver esse problema aqui. A gente vai então criar aqui uma variável do tipo double, certo? E isso aqui agora eu vou chamar de preços, né, no plural mesmo. Bom, para criar um array na linguagem C++, você basicamente vai informar aqui, né, a quantidade de elementos que você quer. No caso aqui eu quero apenas 5 elementos, beleza? Beleza, então, vamos voltar aqui para o nosso array, né, e ver o seguinte. Aqui na posição 1 para a gente vai começar pelo índice 0 no array, né? Então o que você vai fazer então? Eu vou colocar S aqui, ó, só para a gente ir modificando o nome da nossa variável, né? Então isso aqui eu posso remover, remove também, né? Beleza, então. Então aqui dentro de preços 0, né, que é o nosso primeiro elemento aí do nosso array, vou estar armazenando aqui o valor. Depois, na segunda posição, e assim sucessivamente. Dessa forma aqui, ó, certo? Então a gente tem aqui um array chamado preços, né, com 5 elementos. Então tá aqui o nosso array, né? Ele tem 5 elementos e cada elemento é acessado aí, ó, sendo o índice, né, menos 1. Ou seja, eu quero acessar, por exemplo, aqui o segundo elemento do nosso array. Então você conta, ó, já que ele começa em 0, esse aqui é o primeiro elemento, portanto esse aqui é o segundo elemento. Agora, né, como a gente atribuiu valores ao nosso array, basta você informar o índice que você quer. No caso aqui, ó, como eu tô falando do segundo elemento, vou estar pegando aqui, ó, e acessando ele aí, ó, né? Então, vamos rodar aqui o código. E tá aí, ó, R$15,90. Beleza, então. Bom, digamos o seguinte, né? Um outro problema aí de você estar acessando um array. O que acontece se você tentar acessar um array, um elemento de um array que ainda não foi atribuído? Você vai lidar com lixo de memória, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o nosso array com preços, né? E eu vou atribuir, ó, apenas R$19,90 aqui, ó, para o primeiro elemento que está na posição 0 do nosso array. Então, esses outros elementos aqui, ó, eu vou simplesmente deletar. Agora eu tenho um array com 5 elementos, né? Porém, né, ele só tem um elemento aí atribuído, né, no índice 0. Portanto, né, ainda há 4 índices que precisam ser adicionados, né? Então, se eu consultar aqui, por exemplo, o primeiro elemento, tá aqui, ó, R$10,90. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar acessar, né, o segundo elemento. Então, a gente tem 0, 1. Então, o 1 aqui está na segunda posição do nosso array, né? O que vai acontecer agora aí, ó? Na verdade, é aqui, ó, que eu tenho que colocar, ó. O que vai acontecer agora? A gente vai ter um problema de lixo de memória. Ou seja, o dado que está armazenado naquele array, ó, como você pode ver, ele é um valor incompatível, né? Ou seja, você tem que tomar muito cuidado ao acessar índices aí, né, de um array. Repare que é o seguinte, o compilador nem gerou um erro pra gente aí, né? Mas se, por exemplo, eu tentar somar esses dois elementos aqui, ó, né, preço 1 aí, ó, mais o preço 2, né, que tá aqui na terceira posição, a gente vai ter problemas sérios com isso aí, ó, certo? Então tá aqui, ó, esse valor aqui, ó, não existe pra gente, beleza? Então, o que é preferível você tá fazendo? Inicializar os seus arrays, né, e atribuir valores a ele. Então deixa eu voltar aqui, né? Ó, agora sim. Agora eu posso pegar esses dois camaradas aqui, ó, e tá somando eles aí que o valor, né, vai dar certinho. Ó, então 33,8, beleza? Bom, então é basicamente esse problema que o array resolve dentro de uma linguagem de programação. Obviamente, quando você trabalha com dados bem primitivos, né, como eu estou fazendo aqui,
os arrays são melhores, né? Em termos de praticidade. Quando você for utilizar orientação a objetos, você vai utilizar outras técnicas, né, para estar armazenando seus dados, beleza? Bom, no Java, por exemplo, a gente tem listas, né, onde você pode estar criando uma lista, né, e você pode, inclusive, estar atribuindo a essa lista sua, né, valores de vários tipos, inclusive objetos, beleza? Bom, acho que deu para entender aí mais ou menos, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu!